TO, IA, permeabilidade, aferição, averbação, CNO, CND. Meu Deus do céu. Quantas e quantas vezes tu já não te sentiu perdido no meio de tanta sigla e tanta definição quando o assunto é a documentação da tua casa? Então, se tu quer aprender um pouquinho mais sobre todos esses termos, para não ninguém mais te enrolar quando o assunto é a documentação do teu imóvel, gruda aqui nesse vídeo que hoje nós vamos fazer o dicionário da regularização. Mas antes, deixa eu me apresentar. O meu nome é Celso, eu sou engenheiro civil, eu sou especialista em regularização de imóveis e eu cuido do caos da burocracia para você. Toda segunda-feira às 19 horas a gente lança um vídeo novo aqui no canal com o objetivo de mostrar para os proprietários dos imóveis a importância deles terem os seus imóveis devidamente registrados, devidamente averbados na matrícula e também mostrar para engenheiros civis e arquitetos uma nova oportunidade de atuação dentro da sua área, dentro das suas profissões. Afinal de contas, é como eu sempre falo, não existe quantidade de profissionais habilitados para atender tamanha demanda da regularização de imóveis. Hoje são quase 30 milhões de imóveis irregulares no nosso país. Então tem mercado de trabalho para todo mundo. Então, se tu curte esse tipo de conteúdo, eu já vou te pedir um favor. Já te inscreve no canal, já curte, já comenta, já compartilha, já ativa o sininho para toda vez que a gente lançar um vídeo o YouTube te notificar. Tu curtindo, tu compartilhando, tu comentando, é uma maneira que tu mostra para o YouTube que o conteúdo é legal, que o vídeo é bacana, que o vídeo é relevante e assim o YouTube entrega para mais e mais pessoas. É uma maneira que tu tem de nos ajudar, de nos incentivar a estar trazendo cada vez mais conteúdos aqui para vocês, estar ajudando da maneira mais singela e mais sensata possível dentro daquilo que a gente sabe fazer, te ajudando a regularizar a tua residência. Já curtiu? Já te inscreveu? Já ativou o sininho? Então deixa eu te fazer mais um convite. Aqui na descrição desse vídeo, clica aqui no link e conhece lá o e-book O Mapa da Regularização. Nosso e-book ele te mostra exatamente o passo a passo de todo o mercado de regularização. Então, se tu está pensando em iniciar nesse mundo da regularização, se tu quer conhecer um pouquinho mais sobre o que é esse nicho de mercado, quais são os principais cuidados que tu tem que ter para aprovar o teu projeto na prefeitura, o mercado da regularização num cenário nacional, parte de cartório, parte de Receita Federal, ideia de precificação e ainda a oportunidade de adquirir vários bônus para encurtar o teu caminho de entrada nesse mundo da regularização de imóveis, fica o convite. Já clica aqui no link, já conhece lá. Tenho certeza que vai te ajudar a iniciar no mundo da regularização de imóveis. Então agora vamos para o conteúdo, vamos ao que interessa. Chega de enrolação. Bom, quando o assunto é regularização de imóveis, vai dizer quantas e quantas vezes já te falaram termos que tu ficou boiando, que tu não sabia nem o que era e tu te sentiu perdido, mas também ficava com vergonha de perguntar exatamente o que era. E às vezes tu pensava, acho que estão me passando um 71, estão querendo me dar um caô, eu não estou sabendo o que é, estão me falando um monte de termo técnico e eu não estou sabendo, estou perdido. Então agora acabou esse teu problema. Com o dicionário da regularização eu vou te mostrar os principais termos que são usados dentro do mundo da regularização de imóveis. Beleza? Bom, regularização de imóveis, como vocês sabem, como eu sempre vivo falando em todos os meus vídeos, são divididos em 3 etapas: prefeitura, Receita Federal e cartório. Na prefeitura nós temos alguns termos, por exemplo, alvará de construção. O que é o alvará de construção? O alvará de construção nada mais é que a liberação da prefeitura para tu poder construir naquele lote. Simples assim. Quando tu vai fazer uma construção nova, quando tu vai iniciar a obra da tua residência, a gente protocola os projetos na prefeitura, os projetos são avaliados e se estiver tudo ok, tudo de acordo com a legislação municipal, a prefeitura emite um alvará de construção. Então o alvará de construção ela está te dizendo que aquilo que tu apresentou, aquele projeto que tu apresentou na prefeitura está de acordo com todas as legislações municipais e pode ser construído. Carta de habite-se. A carta de habite-se refere-se ao final da construção. O que é? Quando a prefeitura te diz que aquela construção está apta a servir de moradia para quem a construiu. A carta de habite-se
no final da construção a gente solicita a prefeitura vai até o local, envia um fiscal, o fiscal confere se aquilo que está projetado, está construído, está de acordo e emite a carta de habite-se. Então a carta de habite-se é o aval da prefeitura que aquela construção atende às condições mínimas de moradia para uma pessoa, para uma família, enfim, isso é a carta de habite-se. Quando a gente fala em projetos, né, aprovação de projetos na prefeitura, a gente fala muito na lei de zoneamento. O que é a lei de zoneamento? Lei de zoneamento nada mais é quando o município fatia, a prefeitura, né, a legislação fatia o município em determinadas regiões. Né? Área 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, enfim. Nomenclatura varia de município para município. Então, quando o município fatia a cidade, o plano diretor fatia no município em determinadas zonas, e cada zona é regida por uma determinada taxa de ocupação, índice de aproveitamento, permeabilidade. Para quê? Para garantir a homogeneidade daquela região, a homogeneidade de construções naquela zona. Então, a lei de zoneamento é a fatia do município em diversas zonas. Taxa de ocupação. O que é a taxa de ocupação? A taxa de ocupação nada mais é referente ao lote. Basicamente é tu pegar a construção e carimbar no terreno. O que está carimbado no terreno, aquilo ali é a taxa de ocupação. Quando a gente fala que a taxa de ocupação é 75%, o que a gente quer dizer? Que naquele lote, por exemplo, um lote de 10 por 30, uma construção pode ocupar no máximo 75% daquele lote todo. Isso é a taxa de ocupação, é o quanto uma construção pode ocupar no terreno. E a índice de aproveitamento. O índice de aproveitamento nada mais é do que um número que multiplicado pela área te dá quantos metros quadrados é possível construir naquele terreno. Então, à medida que a taxa de ocupação fala da construção, quanto pode ocupar no lote, o índice de aproveitamento fala o quantos metros quadrados pode ser construído naquele lote. Permeabilidade. O que vem ser a taxa de permeabilidade? A taxa de permeabilidade nada mais é do que o número estipulado pela prefeitura, ou um índice estipulado pela prefeitura, que aquele lote precisa ter de área permeável, ou seja, de área que possa escoar a água da chuva. Um terreno, por exemplo, um lote de 10 por 30, 300 metros quadrados, tu não pode fazer ele inteiro, cobrir ele inteiro com concreto, né, cimentar ele todo. Ele tem que ter uma área de escoamento, ele tem que ter uma área permeável, né, para ajudar na permeabilidade do solo. Isso aí é a exigência em todas as prefeituras. Então a taxa de permeabilidade é esse índice. Diz respeito ao quanto aquele terreno, aquele lote tem que ter de área permeável. O que mais que a gente pode falar de prefeitura? Taxa de ocupação, índice de aproveitamento, permeabilidade, carta de habite. Eu acho que da prefeitura, recuos de ajardinamento. Recuo de ajardinamento nada mais é do que a distância que a gente tem que deixar do limite do nosso lote, do início do nosso lote até o início da construção da nossa casa. Geralmente se fala em recuo de ajardinamento, né? Porque geralmente nessa área são construídos jardins, quintais, né? Áreas permeáveis. Então, esse recuo de ajardinamento é essa distância existente entre o início do lote e o início da construção. Afastamentos laterais, nada mais é que são as divisas, né? O quanto que a casa tem que estar afastada das paredes divisórias laterais. Então, basicamente, de prefeitura, é isso aí, não tem muito mistério. Quando a gente parte para a área de Receita Federal, nós temos, por exemplo, o CNO, que é o Cadastro Nacional de Obras. Ou seja, é o banco de obras da Receita Federal. Todas as obras que são iniciadas, a Receita Federal ela sabe da existência daquela obra. Como que ela sabe? É só ver os outros vídeos do canal do Celso que eu te explico sempre. A prefeitura, através de um sistema SIS-Obra-Pref, é um sistema integrado entre prefeitura e receita. Cada alvará de construção que a prefeitura emite é enviado para a Receita Federal. Cada carta de habite-se que a prefeitura emite é enviado para a Receita Federal. Então não tem como escapar. Não tem como dizer assim, eu vou construir aqui e não vou abrir o CNO. Não tem. A Receita Federal sabe que tu tem uma construção ali. Então o CNO é o banco de dados de obras da Receita Federal. E quando que é feito o CNO?
O CNO é feito por lei, através da Instrução Normativa 2061. Ela diz que o CNO precisa ser aberto 30 dias após o início da obra. Então o CNO é o cadastro da construção lá na Receita Federal. CND, Certidão Negativas de Débitos. O que é a CND? A famosa CND refere-se à mão de obra daquela construção, refere-se ao imposto referente à mão de obra, quem meteu literalmente a mão na massa naquela construção, quem fez a casa. Então, sem a CND, a gente não consegue fazer a averbação no cartório de registro de imóveis. É um documento mais importante que existe na Receita Federal. O único objetivo da gente fazer a aferição da obra é justamente conseguir essa CND, a Certidão Negativa de Débitos. O que ela te diz? Ela te diz que aquele imóvel não deve nada de tributos para a Receita Federal relativo à mão de obra. Quando a gente emite uma CND, quando a gente afere uma obra e a gente emite a CND, a gente está dizendo para a Receita Federal que aquela construção, ou melhor, a Receita Federal está atestando que aquela construção não deve nada de tributos para a Receita. Aferição de obra. O que é aferição de obra? Nada mais é, aferir uma obra nada mais é do que fazer o cálculo da remuneração da mão de obra devida para aquela construção. Isso é feito através do sistema SERO, que é o Sistema Eletrônico de Aferição de Obras, ou Sistema Eletrônico de Regularização de Obras. Então, através da aferição, com os dados que a gente... É tudo, para vocês entenderem, é tudo interligado, conforme aquilo que a gente lança no CNO. A Receita Federal ela pega esses dados lançados no CNO, no momento que a gente faz a aferição, ela calcula automaticamente quanto o imposto é devido de mão de obra relativa àquela construção, para depois emitir a CND. Então, a aferição de obra nada mais é do que o cálculo do imposto da mão de obra devida naquela construção. Então, de Receita Federal, acho que esses são os 3 principais termos técnicos, digamos assim. Quando a gente parte para a parte de cartório de registro de imóveis, a gente fala em averbação. O que é averbar? Averbar nada mais é do que registrar aquela construção na matrícula de registro de imóveis. Quando a gente fala em documentação imobiliária, a matrícula é o documento mãe, o principal documento, é o documento mais importante de um imóvel. Então, quando a gente averba a construção, o que a gente está fazendo? A gente está dizendo que aquela construção atual, existente, conforme ela está ali, ela está construída ali, aquela construção, a gente vai jogar os dados daquela construção na matrícula do registro de imóveis para o proprietário ser o real dono, o real proprietário daquele imóvel e não se incomodar mais. Então, como é que a gente faz essa averbação? A gente faz juntando a carta de habites da prefeitura, juntando a CND da Receita Federal, mais algum documento que cada cartório tem a sua exigência, Por exemplo, aqui na minha cidade tem um laudo de custa de obra, tem mais um requerimento de averbação que a gente tem que emitir. A gente junta tudo isso e diz que aquela construção de X metros quadrados naquela rua, naquela quadra, naquele lote de proprietário de fulano de tal, portador de CPF número tal, aquela construção existe, está aprovada na prefeitura e a gente pede para o cartório registrar aquela construção na matrícula do registro de imóveis. E aí na matrícula sai um AV. O que é um AV? É uma averbação. Então, se aquela construção está averbada, tu é o proprietário legal, legítimo, sem incomodação nenhuma daquele imóvel. Tu não tem mais o que te incomodar. A partir do momento que tu faz uma ampliação naquele imóvel, tem que fazer um novo processo na prefeitura, conseguir uma nova carta de habites, uma nova negativa de débitos da Receita Federal e fazer uma nova averbação na matrícula do registro de imóveis. Aí o que sai? Um AV2. O que é um AV2? A averbação número 2. Que, por exemplo, naquela casa, naquele lote que já existia uma construção de X metros quadrados, foi ampliada para X metros quadrados. E assim sucessivamente. Então eu acho que com o vídeo de hoje, tu não vai mais te enganar, tu não vai mais deixar ser enrolado por qualquer um 171 que queira te passar a perna quando o assunto é documentação do teu imóvel. Beleza? Falamos os principais termos técnicos de prefeitura, de Receita Federal, de registro de imóveis.
Então, se tu tem mais alguma dúvida, se tu ficou com alguma dúvida ou tu quer saber algum termo, de repente, deixa aqui nos comentários. Vai ser um prazer te responder, e se eu não souber, vai ser um maior prazer ainda que tu me ensine alguma coisa, porque aqui nesse mundo a gente está para aprender, trocar conhecimento, trocar experiência, um ajudar o outro. Beleza? Se o vídeo fez sentido para ti, não te esquece. Já te inscreve no canal, já curte, já comenta, já compartilha, já joga lá no grupo dos amiguinhos, no grupo da família e faz esse conteúdo chegar para mais e mais pessoas. Beleza? Até a próxima segunda-feira, até o próximo vídeo do canal. Tamo junto. Um abraço. Fui.